Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero dividir com você uma história difícil, daquelas que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer. Mas tem coisas que o tempo não cura. Prepare-se, porque talvez você se reconheça nesse relato. Era uma noite de tempestade quando minha vida mudou para sempre. A chuva batia tão forte na janela que eu mal conseguia dormir. Eram quase 2 da madrugada quando alguém bateu na minha porta. Quando abri, encontrei minha filha Camila, encharcada, segurando um embrulho nos braços. "Você fica com ela, mãe. Eu não posso." As palavras saíram da boca dela como se tivessem sido ensaiadas 1000 vezes. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ela colocou um bebê nos meus braços. Uma menina, pequenina, rosada, que mal conseguia abrir os olhos. "Camila, espera! O que você está fazendo?" Minha voz se perdeu no barulho da chuva. Ela já estava correndo para o táxi que esperava na calçada. As luzes vermelhas do carro sumiram na escuridão e eu fiquei ali, parada, segurando minha neta pela primeira vez. Entre os panos do bebê, encontrei um papel amassado. Sofia, 3,2 kg. Sem data, sem nome do pai. Naquele momento, eu não sabia que minha filha havia deixado algo muito mais importante escondido. Um segredo que só descobriria 10 anos depois, quando ela voltasse para me destruir. Coloquei Sofia no sofá da sala e me sentei ao lado dela. Minha casa estava silenciosa há anos, desde que meu marido morreu, mas agora havia uma nova vida ali. Eu pensei que Camila só precisava de um tempo, que logo voltaria para buscar a filha. Como eu estava enganada. Os dias viraram semanas e as semanas viraram meses. O telefone nunca tocou. Camila simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas Sofia estava ali, crescendo nos meus braços, me dando um propósito que eu não sabia que precisava. Eu estava lá para tudo: o primeiro sorriso, o primeiro dente, os primeiros passos. Construímos nossa própria rotina: domingos de panqueca, tardes na biblioteca, noites de história antes de dormir. Sofia me chamava de vovó, mas eu sabia que era muito mais que isso. Eu era a mãe que ela nunca teve. Quando Sofia fez 8 anos, ela me perguntou pela primeira vez sobre a mãe. Estávamos no quintal vendo as estrelas. Por que ela não vem me ver? A vozinha dela era tão pequena, tão cheia de esperança. Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança que a própria mãe a abandonou? "Ela está muito ocupada, amor." Foi tudo que eu consegui dizer. Era mentira, mas era a única verdade que eu podia oferecer naquele momento. O que eu não sabia é que Camila estava planejando algo muito pior. Durante todos esses anos, guardei um segredo no meu cofre. Um documento que Camila havia assinado naquela noite de tempestade. Eu nunca contei para ninguém sobre aquele papel, nem mesmo para Sofia. Achei que nunca precisaria usar, que era apenas uma formalidade. Mas o destino tinha outros planos. Uma manhã de quarta-feira, enquanto preparava o café, alguém bateu na porta. Era um homem de terno cinza com um envelope nas mãos. "Foi notificada", ele disse sem nem ao menos sorrir. Quando eu abri o envelope, senti o chão desabar debaixo dos meus pés. Se você está gostando dessa história, por favor, se inscreva no canal e deixe um like. Sua interação me ajuda muito a continuar trazendo esses relatos para vocês. Minha filha estava me processando. Depois de 10 anos de silêncio total, ela queria a guarda de Sofia e ainda exigia uma indenização por todos os anos que ficou longe da filha. A carta dizia que eu havia impedido o contato entre elas, que envenenei Sofia contra a própria mãe. Liguei para minha amiga Marcela, que é advogada. Ela está reescrevendo a história. Marcela disse, furiosa:
Você tem alguma coisa para se defender? Foi aí que lembrei do documento guardado no cofre. Aquele papel que eu nunca quis usar, mas que talvez fosse minha única salvação. No tribunal, vi Camila pela primeira vez em 10 anos. Ela estava diferente, elegante, com um advogado caro ao lado. Quando ela começou a falar, eu não acreditei no que estava ouvindo. Ela contou para o juiz que tentou entrar em contato comigo centenas de vezes, que eu neguei todas as tentativas dela de ver a filha. Mentira após mentira. Ela disse que bateu na minha porta várias vezes, que mandou cartas, que implorou para ver Sofia. O advogado dela até apresentou supostas mensagens entre nós, conversas que eu nunca tive. Eu fiquei em silêncio, ouvindo aquela farsa toda. Sofia estava sentada atrás de mim, confusa. "Não é verdade, né, vovó?" Ela sussurrou. Eu segurei a mão dela e neguei com a cabeça. Meu coração estava partido, vendo minha neta descobrir que a mãe era capaz de mentir daquele jeito. Foi então que meu advogado fez o movimento que mudou tudo. Ele se levantou e disse: "Meritíssimo, minha cliente tem um documento que resolve essa questão definitivamente." Senti minha respiração parar quando tirei o envelope do cofre da minha bolsa. O oficial de justiça abriu o documento e entregou para o juiz. Finalmente, a verdade ia aparecer. O juiz começou a ler em voz alta. Eu, Camila Vélez, renuncio voluntária e permanentemente a todos os direitos sobre minha filha Sofia. O silêncio no tribunal foi total. Nem os repórteres se mexiam. Vi o rosto de Camila perder toda a cor. Ela olhou para o advogado, depois para mim, depois para o papel, como se não acreditasse no que estava acontecendo. O documento estava ali, com a assinatura dela, reconhecida em cartório, datado da mesma noite que ela abandonou Sofia na minha porta. "É sua assinatura?" o juiz perguntou. Camila demorou uma eternidade para responder. Eu não lembro de ter assinado isso", ela gaguejou. Mas o juiz foi direto. "Está reconhecido em cartório, datado e testemunhado. Este documento é legalmente válido." O advogado dela tentou questionar a validade, mas não tinha como. A verdade estava ali, preto no branco, assinada pela própria Camila. Ela havia renunciado à filha voluntariamente e agora queria voltar 10 anos depois para reivindicar direitos que ela mesma abriu mão. O juiz foi claro: "Não vejo fundamentos legais para sua petição. A guarda permanece com a avó." Senti Sofia apertar minha mão quando ouviu a decisão. Estava acabado. Depois de 10 anos criando minha neta, depois de todo o amor que construímos juntas, ninguém ia conseguir nos separar. Camila saiu do tribunal sem olhar para trás. Até hoje me pergunto se ela sente algum arrependimento ou se tudo não passou de uma tentativa desesperada de conseguir dinheiro. Sofia hoje tem 18 anos, está na faculdade e me chama de mãe, porque é isso que eu sou para ela. O amor verdadeiro não está no sangue, está na presença, no cuidado, no sacrifício diário. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários a sua história também. Às vezes desabafar é o primeiro passo para se libertar. Até a próxima!